São Paulo, Avenida Paulista. Fincada sobre um dos mais famosos cartões postais da cidade, a torre de transmissão de uma emissora de televisão ilumina um raio de 5 quilômetros. Monumentos como este chamam a atenção sobre o modo de viver contemporâneo, que a cada dia consome mais energia. Na engrenagem que move o mundo, a eletricidade é a peça que literalmente alimenta as máquinas de produção. E com o crescimento econômico, aqui no Brasil, há cada dia mais máquinas em atividade. A previsão é de que até 2030 sejamos o 7º maior consumidor de energia elétrica do planeta. Mas quais serão os custos ambientais e sociais se gerar cada vez mais eletricidade? Será que dá para atender a este aumento de consumo sem gerar grandes impactos ao meio ambiente e à sociedade? Eu sou Luciano Gatti e é isso que a gente vai descobrir nessa viagem. Valeu! Vamos começar a explorar a trilha da energia pela maior e mais iluminada cidade do Brasil. Segundo o Departamento de Iluminação da Prefeitura de São Paulo, a cidade tem o maior parque de iluminação pública do mundo, com mais de 560 mil lâmpadas. Aqui os números precisam ser grandiosos para atender às necessidades dos seus cerca de 11 milhões de habitantes. Eu fui até as ruas de São Paulo para ver o que passa na cabeça das pessoas quando o assunto é energia. A gente é de uma geração que nasceu com energia elétrica, né? A população está crescendo muito, eu tenho 3 filhos e eu não sei assim que mais para frente vai ter energia para a população toda, entendeu? É muito difícil a população ter algum tipo de conscientização no sentido de economizar, de pensar nisso, porque é muito fácil, né? Qualquer canto você tem uma tomada. A gente tem cada vez mais tomadas, a gente tem cada vez mais coisas recarregando, cada vez mais bateria no nosso corpo. E isso gera uma demanda de energia. Não tem como construir energia sem afetar, ter consequências ambientais, ter consequências financeiras. Acho que o Brasil deveria investir em fontes renováveis de energia, tanto eólica como até mesmo hidrelétricas. Porque se você pode ter uma energia natural, por que energia não ser natural, né? E para entender um pouquinho mais sobre esse assunto que gera tantas dúvidas, eu fui até o Laboratório de Física da Universidade de São Paulo. Bom, eu estou aqui na Universidade de São Paulo para entender melhor o que é e de onde vem a energia elétrica. Bom, pessoal, esse aqui é o professor Cláudio. Estamos num laboratório na USP e ele vai explicar para a gente qual o princípio da energia elétrica, né? Aliás, o que significa energia elétrica? Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente tem que falar um pouco sobre o que é energia, né? Então, energia é algo que você não vê. Você só consegue enxergar através da manifestação dela. A energia elétrica pode vir de diversas formas, né? Então, no fundo, toda a geração de eletricidade, a maioria dela hoje, provém da energia mecânica. Alguma coisa precisa fazer um movimento para virar aqui o nosso gerador. Tá. No nosso caso, são as turbinas. As turbinas. Exatamente. Aqui é uma turbina feita com colher. Então, se eu tenho alguma coisa que faça a colher girar, ele pode fazer o ímã virar perto dessa bobina. Pode ser água, o vento, vapor. O vapor vindo de uma usina nuclear. Daqui é o quê? O princípio de uma hidrelétrica, né? Exatamente. E aí eu vou ligar aqui o medidor, só para a gente poder ver a corrente elétrica que é produzida, né?
Certo. Então, nada de corrente, tudo parado. Tudo parado. Mas se eu levantar aqui o reservatório, então você tem energia potencial, que vira energia cinética, né? E a energia cinética vira energia elétrica aqui. Uhum. E aí você tem a corrente alternada. Quanto mais alto, mais energia, né? É a evaporação da água, chove na cabeceira, enche os reservatórios e a água caindo nas turbinas é que gera a eletricidade para mim. Também fazer esse mesmo movimento, não usando água, mas água no estado de vapor. Põe que eu não tenho a queda d'água, né? Não tenho reservatórios de água. Então eu posso pegar um pouco de água, colocar numa caldeira, transformar essa água aqui em vapor. Essa reação de combustão vai transformar a água em vapor e esse vapor tem energia cinética que vai virar a turbina e a energia das turbinas elétrica no final. Tudo isso para produzir energia elétrica, né? Então o princípio de uma termoelétrica é exatamente isso, né? O que muda é a maneira de você transformar a água em vapor. Bom, professor Cláudio, muito obrigado. E na verdade é muito simples, né? Independente da fonte, você transforma uma energia mecânica em energia elétrica, né? Sim. Com exceção da célula solar, né? E das baterias, né? Que transformam a energia química em energia elétrica. Todo o restante é energia mecânica. Então, no fundo, estamos atrás de energia mecânica, algo que faça movimento para transformar isso aí em eletricidade. Tá certo. Muito obrigado. Eu saio de São Paulo e vou até Juiz de Fora para conhecer a pioneira usina de Marmelo Zero. Esse é o mirante Morro do Imperador. Com 930 metros, é o ponto mais alto de Juiz de Fora. A primeira usina da América do Sul a produzir energia elétrica em escala comercial fica aqui na cidade. A usina de Marmelo Zero foi inaugurada em 1889 por Bernardo Mascarenhas, um industrial visionário que decidiu aproveitar a topografia do terreno para gerar eletricidade para sua primeira fábrica de tecidos. O excedente da produção seria usado para iluminar a cidade de Juiz de Fora. Hoje a usina Marmelo Zero é um pequeno museu que nessa paisagem bucólica guarda um pedacinho da história da eletricidade no Brasil. A chegada do novo advento mudou a cara da cidade. Inicialmente grande produtora de café, com a chegada da eletricidade no final do século XIX, Juiz de Fora se tornou um importante polo industrial têxtil e passou a ser chamada de Manchester brasileira. O apelido era uma alusão à Manchester inglesa, naquela época, importante fabricante de tecidos. Mas ao contrário da Inglaterra, onde a energia elétrica era gerada a partir do carvão, aqui em Juiz de Fora era a energia hidrelétrica que abastecia as fábricas. Depois da instalação de Marmelo Zero e da fábrica Mascarenhas, companhias de cerveja, tijolos e outros campos da indústria vieram para a região, que passou por um processo de grande desenvolvimento. Rio de Janeiro e São Paulo também passaram a contar com um novo advento que logo se espalhou pelo país. Daí para frente, o consumo de eletricidade não parou mais de crescer.
Hoje, quase um século e meio depois da construção de Marmelo Zero, existem mais de 2.667 usinas no Brasil. São 1.005 hidroelétricas de todos os portes, 1.575 termoelétricas que funcionam a carvão mineral, gás natural, biomassa e energia nuclear, 79 eólicas e 8 solares. 84% da energia elétrica consumida no Brasil vem das usinas hidroelétricas. O restante é dividido entre as outras formas de geração. No próximo bloco, vamos descobrir como é feito o planejamento energético do Brasil e como o país está se preparando para o futuro. Eu estou indo ao Rio de Janeiro conversar com Marcos Bressani. Ele trabalha na EPE, empresa de pesquisa energética, ligado ao Ministério de Minas e Energia. Ele vai nos ajudar a entender como o país se planeja para que a balança da energia não pese para o lado errado. Marcos, como o governo se planeja para manter a oferta e a demanda de eletricidade equilibradas? O governo olha como vai ser a demanda nos próximos anos, com o objetivo de fazer a contratação dessa energia através dos leilões. Como é feito esse planejamento e o que é levado em conta? No que se refere à parte da demanda, todas as variáveis macroeconômicas, projeção do PIB, demografia, população, o que se pretende do país em termos de desenvolvimento. Com esses dados, nós temos a projeção da demanda de energia como um todo e dentro dos vários tipos de energia, a gente faz a projeção de eletricidade. Qual é a média de crescimento da demanda anual? No plano decenal, horizonte de 10 anos, a gente prevê uma média de aproximadamente de 3.000 megawatts médios por ano. O que significa isso, né? 3.000 megawatts médios é um pouco acima, uns 10, 15% acima do que a demanda do Rio de Janeiro. Não é com qualquer usina ou conjunto de usinas que você consegue esse montante de energia. Bom, então essa é uma variável, o quantitativo. Outra variável importante, o preço. Afinal de contas, essa energia vai ser paga pelos consumidores. A energia, em princípio, tem que ser aquela mais acessível em termos de preço. Mas não é só isso. Tem um aspecto ambiental. Você não pode comprar energia a qualquer preço. O aspecto ambiental é fundamental. E como você vê o futuro da geração de eletricidade no Brasil? Posso falar, por exemplo, num horizonte de 10 anos, é um trabalho nosso lá do dia a dia, da EPE, o Brasil pode suprir esse crescimento da demanda através de usinas hidrelétricas e usinas renováveis de outra forma, seja eólica, biomassa ou aquela que for mais competitiva desse horizonte. Eu conversei com Carlos Rittel, da WWF, que também falou sobre a importância das fontes complementares de energia. A gente tem que olhar o Brasil como um todo. O que a gente tem de potencial do sol, dos ventos, lógico, dos rios também. Mas vamos usar mais, fazer um planejamento mais aberto, mais consciente, mais cauteloso, vendo o que a gente precisa prover de energia para o país crescer, mas ao mesmo tempo quais são as áreas que são de altíssima importância para a conservação e para o uso de populações locais. E continuei a conversa sobre planejamento energético com Edmilson Montinho. Olha só o que ele diz. No Brasil falta essa reflexão. Olhar as fontes de eletricidade, isso é muito legal, porque temos muitas fontes e temos opções e podemos pensar em todas elas de alguma forma integrada. Bem trabalhadas, nós não teremos problemas energéticos pelo próximo século. Mal trabalhadas, nós podemos criar uns absurdos aí e desperdiçar recursos naturais que lá no futuro, as gerações futuras vão olhar para trás e vão nos acusar de irresponsáveis. O que nós vamos fazer com o gás
que virá com o petróleo desse pré-sal. Não há escolha brasileira de vamos deixar o petróleo lá para sempre. Isso não vai acontecer. Mas minha preocupação é sempre com o gás, porque é muito gás e o mundo hoje não está muito aberto para receber gás brasileiro, porque o gás brasileiro será um gás mais caro. E hoje o mundo tem fontes de gás mais barato. Nós teremos que saber, talvez, trabalhar esse gás aqui mesmo. E isso vai exigir repensar tudo. Repensar o uso final da eletricidade, repensar as opções de fontes, repensar a logística completa de forma integrada e repensar finalmente a questão da eficiência energética, como trabalhar melhor o uso final da eletricidade, que a gente não usa bem, não. Com responsabilidade, né? Eu como consumidor também, né? Exatamente. Nós temos uma cultura nesse país de usar eletricidade para tudo. É o único país no mundo onde você aquece água com eletricidade. É um absurdo do ponto de vista do bom uso da energia, né? Você está pegando a energia mais cara do ponto de vista da física, né? A mais organizada, a mais difícil de produzir e depois transformando aquilo em calor, esquentando água, né? Do ponto de vista da física, tudo é possível. Do ponto de vista do planejamento energético, isso é uma aberração que nós poderíamos hoje pensar, já que teremos outras fontes, outros recursos dos quais poderemos extrair o calor diretamente, por exemplo, a queima de combustível. Se você, só para ilustrar do que eu estou falando, se você tiver que usar gás ou carvão para produzir eletricidade, para depois pegar a eletricidade e esquentar a água, a geração de CO2 ou mesmo a eficiência energética total disso é muito menor do que você pegar um aquecedor a gás, por exemplo, que é muito menos eficiente do que o chuveiro elétrico. Mas no sistema, esse sistema é melhor. Futuro? Próximos anos. Mas eu espero, pelo menos no meu caso, que não dependa tanto da eletricidade. Futuro, eu penso que talvez a energia vai ter devido ao hidrogênio. Eu ouvi uma reportagem um dia desses que uma fonte de energia muito produtiva é tirada dos lixões. As coisas individualmente consomem menos, mas vamos ter mais coisas. Eu acho que a bioenergia, especialmente das algas, parece que é uma boa aposta para o futuro. A gente mesmo não tem como gerar a nossa própria energia. Essa aí é uma que eu nunca imaginei. Acho que não tem nem a possibilidade, não existe como. Eu acho, não sei. No próximo bloco, vamos entender mais sobre o futuro da geração de energia elétrica no Brasil e no mundo. Uma distribuidora aqui do estado do Rio de Janeiro está antecipando o futuro com um projeto chamado Cidades Inteligentes. Albino, na sua opinião, qual o futuro da eletricidade no Brasil? As cidades inteligentes são o futuro da distribuição de energia elétrica no Brasil. A AMPA está começando um projeto agora em Búzios que visa a sustentabilidade, né? Cada vez mais minimizar o impacto, né, do consumo de energia no meio ambiente e aí dando ênfase à produção de energia através de fontes renováveis. Geração distribuída, quer dizer, trazer a produção de energia cada vez mais perto do consumo e com isso reduzindo as perdas técnicas. O cliente sendo cada vez mais protagonista desse processo de conscientização e de uso correto da energia. A partir do uso da medição inteligente, ele vai poder gerenciar o seu consumo de energia e, com isso, identificar, né, os equipamentos que mais consomem energia, identificar nos momentos que ele pode consumir energia por um custo menor. Além disso, as redes vão ser inteligentes e elas vão automaticamente se reconfigurar no caso de uma falha, isolando o defeito e permitindo que mais rápido volte o fornecimento de energia. E vão também possibilitar que a geração distribuída efetivamente seja uma realidade, né? Então, um consumidor pode ter na sua casa, por exemplo, um painel solar, né? E, através desse painel solar, fornecer energia para o seu consumo próprio e, em algum momento, também fornecer energia para o sistema da distribuidora. Tá? Ele vai vender essa energia. E vender essa energia.
O carro elétrico já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, está vindo para cá também. E aí nós teremos eletropostos em vários pontos das cidades, né? E esses carros elétricos, no momento, eles vão receber energia da rede, em outro momento também eles podem fornecer energia para a rede. Além disso, também os prédios inteligentes, né, vão também ter inteligência suficiente para acompanhar cada equipamento instalado nesses edifícios, monitorar também o momento exato da entrada desses equipamentos, né, ao longo do dia. Então essa realmente é uma grande revolução, né, na distribuição de energia. Agora, essa cidade inteligente, na sua visão, quanto tempo começa a funcionar? Ou esses projetos vão se tornar realidade? Olha, o projeto começou agora no final de 2011, início de 2012. A parte da medição inteligente e da automação da rede de distribuição vai ser feita ao longo desse ano, até o meio do ano. Outros projetos do carro elétrico também estão sendo implantados. E a ideia desse piloto é justamente nós aprendermos, porque essa ainda é uma tecnologia ainda muito incipiente no mundo inteiro. Mas quando o assunto é geração de eletricidade, o futuro está mais perto do que a gente imagina. A Universidade Federal do Rio de Janeiro também vem pesquisando novas formas de geração de eletricidade e, para isso, fez uma parceria com a Tractebel e o governo do estado do Ceará. Um projeto desenvolvido pela UFRJ já está gerando eletricidade a partir das ondas do mar. Dá só uma olhada na entrevista que eu fiz. Ela também está disponível no blog do programa. Esse é o Paulo Roberto e ele é pesquisador do COP. É um instituto que coordena as pesquisas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele é um dos responsáveis pelo desenvolvimento dessa usina de ondas. Paulo, como funciona uma usina de ondas? Essa usina, ela funciona com a movimentação do flutuador, esse componente cilíndrico, redondo, sob a ação das ondas do mar. À medida que o flutuador sobe e desce, aciona o braço, esse braço longo que você está vendo. Então você tem o braço que aciona a bomba, essa bomba capta... A bomba é como se fosse um pistão. Exatamente, é uma bomba de pistão. Que faz uma pressão. Isso. Ela capta a água do reservatório, o pistão. Água do reservatório, é um circuito fechado. Um circuito fechado. Essa água é então bombeada sob alta pressão para o acumulador hidropneumático. Esse acumulador libera essa água em alta pressão que movimenta a turbina ligada ao gerador produzindo eletricidade. Existem diferentes tipos de usinas de ondas? Existem. No mundo, essa tecnologia ainda está em desenvolvimento, né? Então hoje podemos citar aí 30, 40, 50 tipos de usinas sendo desenvolvidas no mundo todo. O Reino Unido, em particular, está bastante avançado nessas pesquisas, e tem outros países do mundo também. Diferentemente da energia dos ventos, energia eólica, onde você tem um aerogerador e uma estrutura metálica, a energia de onda ela requer projetos diferentes para mares diferentes, né? Assim, no Mar do Norte, por exemplo, você tem ondas de 5 metros de altura, né? E ora você tem calmarias. Isso no Brasil, aqui, por exemplo, no Ceará, nós temos uma vantagem, né? O mar não é tão energético, por outro lado, ele oferece energia com uma constância quase que ao longo do ano todo. Mas hoje em dia ainda é muito cara essa tecnologia. Perfeito. Como toda tecnologia no período de desenvolvimento é uma tecnologia cara, a gente está consciente disso e temos feito já esforços para o barateamento do custo do quilowatt-hora final gerado. Já temos estudos avançados nesse sentido. Vai acabar essa coisa de usinas, tanto elétricas, coisas tudo na base de orgânicos. Esse negócio de energia, eu acredito que para o governo é preocupante. A solução real só vai ser tomada quando chegar o colapso, que eu acredito que seja dentro de 10, 15 anos. A gente está crescendo, a gente vai precisar de mais energia, isso vai sair mais caro, vai ficar mais barato. Não sei se uma saída seria a energia eólica. Por isso que eu acho que esse progresso tecnológico tem que vir acompanhado do progresso humano, de convivência. A gente está gastando energia demais, mas o que pode melhorar?
Nós vimos que são muitas as dúvidas e os questionamentos sobre eletricidade. Agora nós vamos cair na estrada e cruzar o Brasil visitando os mais diferentes tipos de usinas, órgãos públicos, especialistas, engenheiros, biólogos, reassentamentos, casas de família e áreas de proteção ambiental, para entender todos os fatores desta equação. Nós vamos seguir a trilha da energia que ilumina todos os recantos do nosso imenso país. No próximo programa a gente cai na malha da eletricidade para tentar entender como se dão as etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica aqui no Brasil. Até lá!